Bom dia igreja, bom dia irmãos, sejam todos bem-vindos, pode sentar-se, fique à vontade. Gastamos aqui um pouquinho de tempo a mais buscando a Deus, né? Orando. Às vezes tem gente que não passa um tempo com Deus, às vezes um tempo de oração, e é bom a gente sempre buscar um pouquinho a mais, porque Deus é fiel. Quem busca, a Bíblia diz que vai encontrar Deus. Diga glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro Leal. Estamos aqui nesse domingo, né, nesse dia maravilhoso que Deus nos preparou. E abre o seu coração para Deus falar com você. Estava falando aqui, né, nesse louvor, na hora que estava cantando, você vê, Deus é fiel, irmãos. Ele é muito fiel. Deus é maravilhoso. Deus nunca nos desampara. Às vezes no momento de pressão, no momento de luta, de batalha, Ele sempre nos dá uma direção. Sempre. Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Você tem que entender o seguinte, que você foi chamado para vencer. Todos nós não fomos chamados para fracassar, para cair, para ser um derrotado. Então você já tem que começar dizendo assim, eu fui chamado para quê? Para vencer. Você tem que olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, você foi chamado para vencer. Não deixa ninguém sozinho não, fala com alguém aí, olha para uma pessoa, amém? Seja usado por Deus, diga glória a Deus. Quem quer ser usado por Deus? Então já comece de agora. Nós temos que ganhar almas. Então hoje, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, eu quero ensinar para você como não fracassar. Existem muitas pessoas no nosso meio que estão fracassando, caindo, abandonando o Senhor. E Ele nos dá uma instrução. Eu estava meditando nessa palavra nessa madrugada, Deus tocou o meu coração. Quero que você abra aí, abre para mim Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo de número 2, Novo Testamento. Aos amigos que nos acompanham por meio do YouTube, eu vou fazer um pedido para vocês encarecidamente. Compartilha essa nossa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas por Deus. Se você ainda não curtiu, curta aí esse vídeo, tá bom? Dê um like aí, como os jovens falam, né? E você também pode compartilhar no grupo da família e se inscrever no nosso canal. É bem fácil, está escrito aí do ladinho, você coloca inscreva-se, clicou em cima, depois você clica no sininho para você sempre estar recebendo aí as nossas mensagens em nome de Jesus, amém? E é importante, Deus ele nos usa aí, amém? Vamos lá, quem abriu aí? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vamos aprender aqui como não fracassar. Hebreus 2:1. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Que isso, pastor? Com mais cuidado, mais atenção. Estava falando aqui, tá até meditando nessa parte, fui no dicionário e eles colocam assim, com mais dedicação para realizar uma tarefa. Então tem que ser dedicado, sabe? Tem que ser uma pessoa atenta, cuidadosa. Ele diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. O que, igreja? E quantas pessoas têm se desviado, têm se afastado? Às vezes até pessoas, às vezes que estão no altar, às vezes pessoas que às vezes está fazendo a obra, às vezes como obreiro, ou você que já está, a pessoa que está há muito tempo já na igreja, já ouvindo a palavra. Então o que ele declara aqui? Ele declara o seguinte, o Senhor Deus, ele usa aqui o homem de Deus para falar o seguinte, portanto, convém nos atentar. Eu vou prestar atenção. Quando ele diz diligência, eu até falei aqui no dicionário, quer dizer o que? Diligência significa ter cuidado, atenção, dedicação para realizar uma tarefa, e também pode significar ali agilidade, um planejamento ou rapidez de uma pessoa para fazer alguma coisa. Agora, o que é o oposto da diligência? É a negligência. E às vezes, como muitos têm feito, o que é a negligência? Expressa a falta de cuidado. Quantas vezes nós recebemos a palavra, às vezes desprezamos o alimento.
desprezamos a palavra, aquilo que Deus está falando. Então ele diz mais aqui: a desatenção, a preguiça, às vezes o desleixo, o descuidado, às vezes a falta de zelo, falta de cuidado. A palavra está vindo, Deus está falando conosco, mas a pessoa não dá atenção. Ela não dá atenção, e por isso às vezes tem fracassado. Fracassa na vida financeira, está fracassando no casamento. O casamento já não é mais do mesmo jeito, a vida espiritual da pessoa já não é mais do mesmo jeito. Ela já não busca mais a Deus. Tem que acordar, irmãos. Nós temos que acordar. Estava falando hoje eu não sei se foi com os meus filhos, alguma coisa, estava comentando, falei: poxa, Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Estava vendo aí uma reportagem que aconteceu um negócio aí nos aeroportos. Quem viu que aconteceu? Alguma coisa que deu uma pane em tudo. Você viu, falando: meu Deus, teve que trocar todas as placas, alguma coisa de magnético, sei lá o que aconteceu. Mas você vê, vai acontecer um monte de coisa. Está acontecendo, e tudo isso está indicando que é a volta de quem? De Jesus. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Muitos estão vivendo como nos tempos de Noé, irmãos. A Bíblia diz que o povo só pensava em festejar, se dar a casamento. Não, tem que casar. É errado casar? Mas eu não tenho que ter a preocupação: eu tenho que me casar, Não, Deus vai preparar a pessoa certa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí pensa só em bagunça, sabe, em prostituição, em pecado. Não, vamos aproveitar a vida enquanto nós estamos aqui. Estão deixando de obedecer a palavra, estão deixando de obedecer o Senhor. Então o que ele diz? Portanto, convém atentar com mais diligência para aquilo que temos ouvido. Eu tenho que ouvir a palavra. Jesus, ele diz: eu sou o que ele é? O caminho. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Coloca para mim no telão, para mim, não precisa ir para lá não. Olha o telão, o que ele diz, João 14. E disse-lhe Jesus: eu sou o que? O caminho, a verdade e o que? E a vida. Ninguém vem a mim, se ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então olha que interessante, ele diz: eu sou. Existem outros caminhos? Não. Existem milhares de caminhos, mas somente um leva à salvação. Diga glória a Deus. Somente um. E quem é esse? Jesus. É a mesma coisa. Eu digo o seguinte: existem muitas portas. Existe ou não existe? Mas ele diz: eu sou a porta. João 10, 7, se eu não me engano. Coloca para mim, olha o que ele diz. João 10, 7, precisa ir não. Só no telão, ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta do quê? Das ovelhas. Existem outras portas? Existe. Mas veja, ele é a porta. Ele é a única porta. Eu estava tentando ali conversar ali com os meninos, estava falando até com os meus filhos sobre isso. Veja, no mundo físico mesmo aqui, existem muitas portas, não existe? Várias, milhares, bilhares, trilhares, não dá nem para contar quantas portas tem no mundo. Aqui já tem, só aqui olhando, tem uma, tem duas aqui, 3, 4, tem as portas de vida e assim vai, não é? Agora veja, para entrar na sua casa, essas portas que tem no mundo adianta? Não adianta. Para entrar na sua casa só existe ali a porta da sua casa. Às vezes tem casas aqui que deve ter 10 portas, né, para entrar, não sei. Mas existe a porta certa para entrar dentro da sua casa. E a mesma coisa hoje, a porta certa que nos leva à salvação, que nos leva à vitória. A porta que vai fazer com que você tome posse da sua cura, do seu milagre. Por isso nós temos que estar atentos à palavra. Estava ouvindo aqui um amigo que eu tenho atendido. Na verdade eu atendo várias pessoas de outros países que têm nos acompanhado, que lá não tem igrejas, e eles têm me acompanhado ali e seguido as mensagens. Quem acompanha aqui o Despertar na Fé? Você acompanha? Esses dias eu mandei a mensagem, geralmente eu mando 6, 6:30, não é esse horário? Mas teve uns dias que eu mandei 10 horas. Diga assim: Deus sabe de todas as coisas. Na hora que eu mandei esse horário, tinha um irmão que tinha orado um pouquinho antes, precisando de uma palavra. Na hora que eu mandei a mensagem, ele olhou assim, naquele momento e abriu. Ele falou: pastor, quando eu abri a mensagem, ele comecei a chorar. Era a resposta que eu precisava.
Era o milagre que eu precisava ali. Na hora Deus me deu a palavra. E naquele dia Deus começou ali a operar ali para a glória de Deus na vida do irmão. Então vê como que é interessante. Então existe a porta. Jesus, ele é a porta. Agora eu tenho que obedecer. Volta em Hebreus para mim, por favor. O que ele diz? Hebreus 10, 2, perdão. Ele diz: portanto, convém atentar. Eu vou prestar atenção com mais diligência, com mais cuidado. Eu vou estar mais atento, sabe? Eu vou ser mais ágil, sabe? Na tarefa que Deus me deu. Deus mandou a palavra, eu vou obedecer. Às vezes tem pessoas que estão fracassando porque Deus dá a palavra. Poxa, quem quer vencer aqui financeiramente? Você quer vencer? O que você tem que fazer? Só vir à igreja? O que você tem que fazer? Plantar. Devolver o dízimo. Quer fracassar? Não devolva o dízimo. Quer fracassar? Quer viver uma vida de miséria? Não plante. Porque quem não planta não colhe. Pastor, eu quero vencer no meu casamento, então eu vou obedecer às direções de Deus. Eu quero vencer na minha saúde, eu vou dar atenção à palavra. Se eu não me engano, coloca para mim Provérbios capítulo 4, versículo 20. Olha o que ele diz aqui. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Ele diz: filho meu, atenta para as minhas o quê? E para as minhas razões inclina o quê? Preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção na palavra se você quer ter sucesso. Preste atenção na palavra se você não quer fracassar. Se você quer se tornar bem sucedido, não adianta você se esforçar só na força humana. Eu tenho que parar para ouvir a Deus. Eu tenho que parar para ouvir a palavra. Veio uma direção, pastor, veio uma luta, uma batalha, não sei o que fazer. Vou orar a Deus. Vou buscar a direção de Deus. Versículo 21, o que ele diz? Olha lá. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do quê? Do teu coração. Os meus olhos, os nossos olhos têm que estar sempre na palavra, na promessa, naquela direção que Deus deu. E nós temos que guardar ela no meio do nosso coração. Porque, olha, eu falei de saúde, né? Veja aqui, de cura, versículo 22, olha lá. Porque são vida para os que acham e saúde para o quê? O seu corpo. Pastor, eu quero ter saúde. Vou prestar atenção na palavra. Pastor, eu quero prosperar, sabe? Eu vou ser fiel a Deus. Eu quero ser bem sucedido no meu casamento, na minha vida sentimental. Eu vou dar atenção à palavra. Pode ter certeza que Deus sabe do que você precisa. Diga glória a Deus. Mas volta a dizer, por que tem pessoas que estão afundando? Porque não dá atenção à palavra. Ou às vezes ela ouve a palavra, mas não pratica. Ela sabe que é errado. Ela sabe que é errado beber, mas ela está o quê? Beber. Não estou falando beber água não, beber suco não. Estou falando beber cachaça, beber cerveja, sabe, beber vinho, sabe, aquilo que contém álcool. Ela sabe que é errado mentir, mas às vezes está mentindo para conseguir um benefício. Eu sempre falo, às vezes se você está aqui e você conseguir um benefício na mentira, saiba que você vai pagar um preço muito alto, se você não se arrepender, se você não colocar a sua casa em ordem. Você pode até estar recebendo, mas você vai perder sua salvação. Você vai perder a sua salvação e vai perder muito mais ainda, porque na verdade muito mais é a salvação. Esse já é o muito mais, não é verdade? Não existe nada melhor do que a salvação, diga glória a Deus. Mas está lá, às vezes a pessoa conta uma mentira, às vezes para conseguir um processo, ou sei lá, ou às vezes para entrar numa empresa. Para que mentir, irmão? Por que não fala a verdade? Está deixando o diabo usar a sua boca, e daqui a pouco está passando por problemas, e as portas não se abrem, e daqui a pouco começa a falar, todo mundo me abandonou, ninguém olha para mim, sabe, ninguém na igreja, o pastor não me liga, ninguém. Mas por quê? Por quê? Será por que foi esquecido? Porque deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir a palavra. Às vezes está lá, quem tem filhos aqui? Quem tem filho? Você já chegou para o seu filho e já deu conselho para ele? Já ou não já? Eu falo sempre com os meus filhos, eu sento com eles, eu falo, filho, não faça assim, não faça desse jeito. Eu já sofri, eu já vivi nesse mundo, e hoje você tem o privilégio de não conhecer esse mundo aí. Conhecer, que eu digo, praticar o erro, sofrer, ser um escravo de Satanás, sabe, só tem sofrimento, derrota. Puxa, eu vejo os meus amigos de infância, poucos se salvarem.
Alguns já partiram dessa vida novo, sabe? Outros estão todos perdidos, sabe? Casamento, outros vida financeira, outros não se deram. Mas por quê? Tem o caminho. Às vezes até a mãe e o pai vai para a igreja, mas eles não iam. Que triste. Deus mostra que é saúde, eu vou obedecer. Eu estava comentando, até foi Sofia que falou comigo esses dias. Ele falou: pai, a Sofia falando, o Jonas, ele foi engolido por um peixe, né, pai? Eu falei: foi, minha filha. Você sabe por quê? Ele falou: não, mas ele foi engolido, né, pai? Eu falei: mas você sabe por que ele foi? Não, ele foi engolido, é pequenininha, né? Aí eu falei: sabe por que ele foi engolido? Por desobediência. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro. Não adianta Deus falar: Leandro, fique em piedade, eu querer ir para outro lugar. Eu não quero ir para o outro lugar a não ser piedade. Um amigo perguntou para mim: irmão, você tem desejo de ir para onde um dia, se for para pregar a palavra? Eu tenho desejo de estar no lugar onde Deus me mandou. Diga glória a Deus. Então é aqui que eu tenho que estar. Então cuidado, irmão, quando Deus manda você para um lado, você vai para o outro. Às vezes você não está no adultério, às vezes não está na mentira, às vezes não está no engano, mas está na rebeldia. Deus te chamou para você servir, Deus te chamou para você fazer a obra, você fala: não tenho tempo. Eu sempre digo o seguinte, né? Tem pessoas que falam: não, é que eu tenho minha família. Nunca fale isso, irmão. Nunca fale isso. Porque quando você fala um negócio desse, ou você fala não tenho tempo, então você está falando que esses obreiros aqui, que nós somos desocupados. Quer dizer que nós não temos família? Quer dizer que esses obreiros não têm família? Só você tem família? Então tem que parar. Essa desculpa não cola, não, irmão. Me desculpe dizer: não, é porque eu fiquei chateado com o que fizeram há algum tempo. Para com isso. Você tem que parar agora e se levantar e falar: não, mas é que eu fiquei chateado com o pastor fulano de tal. Nem todos são do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E você não está servindo ao pastor, você está servindo a quem? Lógico que quando você serve a Deus, você vai servir a quem? Ao pastor. Quando eu digo ao pastor, você vai servir ao homem. Não tem como, a nossa vida é de servir. Então tem que parar de arrumar desculpa. Aí volta a dizer: o Jonas, o que aconteceu com ele? Ele foi para o lugar que Deus não mandou. Ele tentou se esconder, mas tem como se esconder de Deus? Não tem como se esconder de Deus. Ele começou a se quebrar, e tem pessoas que estão se quebrando, irmão, por causa da desobediência. Tem pessoas que estão como Jonas, afundando por causa da desobediência. E o pior, tem muitos que estão com ela, que estão indo junto, por causa da desobediência à palavra. A palavra vem, manda ela perdoar, ela não perdoa. Manda ela limpar o coração, ela não limpa. Manda ela ser fiel, ela não é fiel. Aparentemente até parece ser fiel. Tem pessoas, irmãos, posso falar aqui, pessoal? Tem pessoas que ela até pega o envelope de dízimo, às vezes para mostrar para os outros que ela está pegando e que ela é dizimista. Mas Deus sabe que você não é. Acho que essa é a pior das pessoas. O dízimo é a 10ª parte de tudo que Deus coloca em nossas mãos. Diga assim: tudo. Tudo. Diga tudo. É tudo mesmo. É tudo que Deus coloca em nossas mãos. E às vezes a pessoa está sendo infiel. Não é porque vai faltar. Com certeza, se você está na direção de Deus, não vai faltar. Se você está na palavra de Deus, eu garanto para você que não vai faltar. Se faltar, tem alguma coisa errada na sua vida. Alguma coisa está errada. Deus não deixa faltar. Deus, Ele é fiel. Diga glória a Deus. Ele é fiel. Então volta a dizer: o Jonas estava afundando. Até expliquei para ela. E o que aconteceu? Quem é que salvou Jonas? Foi Deus. Deus deu ordem para o peixe ali lançar ele para fora. Mas quando ele fez o quê? Ele clamou. Quando ele buscou a Deus, aí sim, agora ele entrou no caminho, ele voltou. Às vezes não vai ter, tem pessoas que não vai ter a mesma oportunidade que Jonas. Quer ver um exemplo? Vamos tentar correr um pouquinho aqui. Abre para mim, primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Você conhece aqui essa passagem, mas vamos aqui estudar um pouquinho. Vamos ver aqui, vale a pena você estar na palavra, você ouvir a palavra e praticar, estar atento.
Olha o que ele diz: e eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz quem, igreja? O Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Jeroboão estava vivendo uma vida de idolatria, irmãos. Ele desagradou a Deus. Cuidado quando a pessoa vive uma vida de idolatria. Idolatria não é só você idolatrar uma imagem, não. Às vezes é quando a pessoa idolatra um homem, ela idolatra um objeto, bens materiais, sabe, aquilo é tudo para ela. Ela idolatra às vezes até mesmo alguém dentro da igreja, ou como posso dizer, até pastor. Ele diz: e me deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Versículo de número 4. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai o quê? Ele deu atenção à palavra? Ele deu atenção ao homem de Deus? Ele quis tentar parar o homem de Deus. E a Bíblia diz aqui: mas a mão que se estendera contra ele, o que, igreja? Se secou. E não podia tornar a trazer o que? Ele até estava tentando, mas não conseguia. Ele estava tentando voltar a mão dele para o lugar, mas não conseguia. A Bíblia diz que a mão dele se secou. Como a vida de muitas pessoas às vezes está se secando. A vida espiritual, a vida sentimental, a vida, sabe, ali financeira. E a Bíblia diz que ele tentou pegar o homem de Deus, mas não o que, igreja? Aí é onde que eu quero chegar para você. Veja como vale a pena estar na palavra. O diabo, ele pode até tentar tocar em você, mas ele vai conseguir? Não consegue. Quando você está na palavra, Deus tem a responsabilidade de te guardar. Ele tem a responsabilidade de te proteger. Mas fora da palavra, Deus não pode fazer nada por você. Fora da palavra não tem proteção. Eu citei esses dias, você conhece aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Que salmos é esse? 91. Então eu estou lá no esconderijo, que é isso? Na palavra. Então eu estou tranquilo. O diabo não pode tocar em mim. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Tentou aqui, mas não conseguiu. Versículo de número 5, pula para o 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de quem? Então veja, tudo ele estava fazendo pela palavra de quem? Do Senhor. Versículo 6, pula para o 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face de quem? Do seu Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como o que, igreja? Como dantes. Diga glória a Deus. Vale a pena estar na palavra? Veja, o homem de Deus, quando está na palavra, ele tem autoridade. Quando você está na palavra e no lugar que Deus quer que você esteja, você tem autoridade. Você vai orar e Deus vai responder. Você vai determinar e o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Naquele mesmo momento, ele estava ali em obediência. Ele orou a Deus e Deus ali respondeu. No versículo 7, pula para o 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Versículo 8. Porém o homem de Deus disse. Porém o homem de quem, igreja? Esse profeta, ele era de Deus? Não? Era. Ele era um homem de Deus? Sim, está lá. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor, pelo que, igreja?
Ele tinha palavra, irmão. Deus não muda a palavra dele. Deus não vai falar fora da palavra dele. Tem pessoas indecisas. Deus falou comigo para fazer isso. Daqui a pouco ela está fazendo. Mas não era para fazer isso, é para fazer outra coisa. Quem já viu pessoas desse jeito? Então tem que tomar cuidado. Eu sempre digo, quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu quero uma direção do Senhor. Veja, o que eu vou fazer nessa situação? Porém, pastor, Deus falou comigo. Falou: se Deus falou com a senhora, por que você está me perguntando? A minha opinião vale de alguma coisa? Se Deus já falou com ela, não vale de mais nada. E como é que Deus fala com a pessoa está se quebrando? Como é que Deus fala com a pessoa e tudo está dando errado na vida dela? Não tem condições. Tem coisa errada aí. A Bíblia diz aqui, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde o quê? É pecado comer pão? É pecado beber água? É pecado? Não, de jeito nenhum. Mas quando Deus te dá uma direção, não vai. Quando Deus fala para você não fazer, não faça. E às vezes tem pessoas fazendo. A partir do momento que a palavra veio, Deus me deu a direção e eu desobedeci, eu estou em pecado. Eu estou em falha com Deus. Ele sabia o que era para ele fazer. A ordem já tinha sido dada. Ele tinha uma missão ali. Quantos de nós temos uma missão? De ganhar a nossa família para Cristo. Sabe, Deus nos chamou para algo, para uma obra grande, e às vezes nós estamos perdendo tempo com outras coisas. A Bíblia diz no versículo 10, pula para o 10: e foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11: e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Versículo 12: e disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Versículo 13: então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E albardaram-lhes o jumento e o montou. Versículo 14: e foi-se após ao homem de Deus e achou assentado aonde, igreja? Debaixo do que? De um carvalho. E disse-lhes: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: o que ele disse? Sou eu mesmo. A Bíblia diz que ele estava descansando. Tem momento, irmão, que não é hora de descansar. É momento, tem pessoas que estão parando. Às vezes está parando de uma missão, parando de orar pela salvação da família. Não podemos descansar. Eu estou dizendo espiritualmente, estou dizendo que você não tem que dormir. A noite foi feita para quê, igreja? Para dormir, para descansar. Lógico, se Deus me chamar de madrugada, eu vou orar, vou buscar Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: espiritualmente não podemos parar em nenhum momento, irmão. Você não pode descansar da oração não, viu? Nós não podemos descansar, sabe, de buscar Deus na leitura da palavra. Nós não podemos descansar, sabe, de vir para os cultos. Não podemos não. E espiritualmente, quando você descansa, o diabo ele está trabalhando. Ele está ali se esforçando para quê? Para te tirar do caminho. No versículo 15, o que ele diz? No versículo 15: então lhes disse: vem comigo à minha casa e vem comer pão. Versículo 16: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. 17: porque me foi mandado pela palavra de quem? E ele ali: nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho por onde fostes. Irmãos, ele tinha a palavra. Quantos de nós temos a palavra, mas sabe, não temos dado atenção verdadeiramente, e por isso temos fracassado. Até aqui, esse homem, ele estava vivendo, esse profeta novo, ele estava tendo sucesso. Às vezes tem pessoas que começam bem, ela está indo até bem, ela está prosperando, ela está tendo sucesso naquilo que Deus colocou ela para fazer, porém ela parou de ouvir a Deus, ela parou de ouvir ao Senhor. Agora ela começa a dar atenção a quem não era para dar atenção. E cuidado, irmãos, com os profetas velhos. Cuidado com aquelas pessoas. Às vezes eu até digo, né? Tem pessoas que dizem até de boca cheia, fala assim: quantos anos você tem? Eu tenho
39 anos de igreja. Eu tenho 30 anos de altar. De que adianta estar no altar, mas no pecado? De que adianta estar dentro da igreja, mas vivendo no pecado? Na mentira. Igreja salva alguém, pessoal? Igreja salva alguém? Placa de igreja salva alguém? Salva ninguém, irmão. Eu acho o seguinte, me desculpe dizer, às vezes tem pessoas que ficam pulando de um lado para o outro, já viu? Vai numa igreja, vai em outro. Vai... Deus não é só um. Não é só um. Se o Deus que eu estou pregando dessa palavra está aqui, Ele quer falar com você, Ele vai falar aqui? Ele precisa te levar para outro lugar? No outro lugar, Ele disse, Ele não vai estar lá também? Não é o mesmo Deus? Irmãos, só muda a doutrina. Só muda a doutrina. Mas tem gente, me desculpe dizer, que é bestinha. Fica de um lado para o outro. Fica dando ouvidos a um monte de irmão. Cuidado com os profetas velhos. O profeta chegou para ele e disse o que no versículo 18? Pula para o 18. E ele disse, também sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba o quê? Água. Mas ali, o que está escrito no finalzinho? Porém, mentiu. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Eu sou profeta, sou homem de Deus, cuidado, irmão. Cuidado com todo mundo que às vezes chega falando para você que é de Deus, que serve a Deus. Ah, mas tem feito o trabalho bonito. Analise direito a vida daquela pessoa. Eu sempre digo, estou aqui, irmãos. Minha vida está livre para todos. Quem quiser saber da minha vida, sentar comigo algum dia, conhecer a minha vida, a minha história, o meu testemunho, a minha família. Sou casado com a irmã Daiane, sempre falo. Daiane foi minha primeira namorada séria, é a minha primeira esposa. E é a única, para a glória de Deus, que eu vou com ela até o fim, em nome de Jesus Cristo. Sempre oro para isso. Tenho 3 filhos. Graças a Deus, depois que eu conheci a Cristo, a nova criatura, nunca adulterei. Mas eu falando aqui é fácil. Mas pergunta para minha esposa. A pergunta para minha liderança. Graças a Deus eu tenho um nome limpo. Então, mas você tem que saber a quem você está ouvindo. Fica ouvindo todo mundo que diz eu sou de Deus. Nossa, mas que palavra bonita. Tem gente, irmão, que compartilha, me desculpe dizer, coisa de Chico Xavier. Demônio. Demônio. Não, mas é porque a palavra bonita, pastor. Não, palavra bonita salva. Palavra bonita transforma a vida de alguém. Falei isso outra vez numa mensagem minha. O que muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então pare com esse negocinho de vir uma palavra bonita, negócio que... Para com isso. Nós não seguimos a homem. O único que salva quem é? O Bolsonaro. O Lula. Quem é que salva? Então para de besteira. O único que salva é Jesus. Diga glória a Deus. O único que vai salvar é Jesus. Não é quem está falando bonito, não. Não é quem está prometendo, não. Quem promete, o único que promete até hoje que eu vi, que nunca falhou, é Jesus. O resto, todos os homens já falhou. Todos, não tem um que não falhou. Não existe, nem A, nem B, nem C, todos falhou. O único que não vai falhar conosco, comigo e com você é Jesus. Diga glória a Deus. Então se Ele te deu uma palavra, permaneça na palavra. Não saia da palavra. Ele não vai mudar a palavra dele, a promessa dele, aquilo que ele falou com você. Diga glória a Deus. Pode vir alguém e falar, não, mas um anjo. Não quero ouvir o anjo, não quero ouvir o Deus já me deu uma direção e eu já sei o que fazer. Eu vou aqui por essa direção. Porém, no versículo 19, o que esse homem fez? Ele diz, e voltou ele, e comeu em sua casa e bebeu o quê? Ele até voltou, desobedeceu a Deus. Estava indo tudo bem. Versículo 20. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Versículo 21. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca de quem? Do Senhor. E não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera,
não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de quem, igreja? Agora começou a dar tudo errado, irmão. Tem pessoas que estão fora da palavra, vai começar a dar tudo errado, vai fracassar, vai viver na miséria, as portas não vai se abrir, ninguém vai poder te ajudar. Não vai, não adianta. Aí daqui a pouco volta a dizer: não, pastor, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém abre a porta para mim. Mas por quê? Aquele que abriu a porta para você, você não aceitou. Deus abriu a porta para você e você não aceitou. Deus está te mostrando o caminho. Continua na vida errada, continua fora da palavra, continua rebelde, continua com mágoa no coração. Deus manda ir para um lado, vai para o outro. Não entra pela porta que Ele está falando, que é a porta das ovelhas. Diga glória a Deus. Por essa porta bode não entre, por essa porta rebelde não vai entrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No versículo 23, pula para o 23. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu a água, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Versículo 24. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho. E o que fez, igreja? O matou. Ele perdeu a vida. Tem gente que está perdendo os filhos, irmão. Está perdendo os filhos para as drogas, para a prostituição, para o pecado. Tem gente que está perdendo o casamento. Tem gente que está perdendo na vida financeira. Eu não sei o que você está perdendo. Eu sou limitado no falar. Por que não para hoje e fala assim: não, a partir de hoje eu vou prestar atenção na palavra. A Bíblia diz aqui, ó: e foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao que, igreja? O leão não fez nada com o jumento, mas com o profeta novo, sim, tirou a própria vida. Enquanto ele estava na palavra, Deus estava protegendo ele. Lembre-se, Deus tem compromisso com o quê? Com a palavra. Se você está na palavra, pode ter certeza que Deus tem compromisso com você. Mas fora da palavra, você vai ter perca, você vai fracassar. E lembre-se, às vezes você não está no adultério, você não está na mentira, não está no engano, mas Deus te chamou para uma obra. Ah, eu não tenho tempo. Sabe, é que minha vida é corrida. Deus está te chamando para você ser um obreiro, ser um pastor, ser uma tia da escola. Eu não tenho tempo. Quantas pessoas você poderia estar ganhando e você está recusando, porque você fala: não, mas eu tenho a família, eu tenho isso, a minha vida é corrida. Até quando você vai ficar nessa? Vai esperar se aposentar? Eu já vi casos de pessoas que falam assim: meu Deus, quando eu me aposentar, eu vou parar de trabalhar e vou fazer a obra. Ela se aposentou e sabe o que aconteceu? Até hoje não faz a obra. Não faz a obra. Só pensa em trabalhar. Não, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, isso, aquilo. Puxa, está esquecendo o melhor. Volta em Hebreus capítulo 2, versículo 1, para terminar. Olha lá o alerta. Portanto, convém-nos atentar com mais o que, igreja? Diligência. Lembre-se, com mais atenção, dedicação para realizar uma tarefa, agilidade, sabe, ali rapidez. Eu vou estar ali diligente. Veio a palavra, veio a direção, vou ouvir. Ele diz: para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos o quê? Não se desvie. Cuidado. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não. Cuidado. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você tem um ministério, se nós não vigiarmos e estivermos ali atentos à palavra de Deus, nós vamos cair. O profeta, ele era novo, mas ele era um homem de Deus. Caiu, fracassou. Por quê? Deixou de ouvir a Deus e foi ouvir ao homem. Nunca dê ouvidos ao homem. Se você tem a palavra de Deus, pode ir até o fim, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. E o principal, lembre-se, na palavra de Deus você vai estar guardado. Na palavra de Deus você vai estar protegido. Na palavra de Deus não vai te faltar nada. E na palavra de Deus você tem autoridade de determinar, falar de acordo com a palavra, e você vai ver o milagre acontecendo. Amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar agora.
Feche os seus olhos, com seu coração aberto e os seus olhos fechados. Eu creio que Deus, Ele falou ao seu coração, Ele te deu ali a direção. Agora cabe a você obedecer, cabe a você honrar, cabe a você ser fiel à palavra. Fala para Ele: Deus, eu quero prestar mais atenção na Tua palavra, eu quero estar mais atento naquilo que já foi dito, aquilo que já foi me mostrado, porque Deus já te mostrou o que você tem que fazer, Deus já te mostrou o que é que você tem que fazer, a direção que você tem que tomar, a atitude. Então tome agora, decida ser fiel a Ele, decida agora honrar a Deus, porque na palavra você toma posse da cura. Poderia falar dos 10 leprosos que, quando eles foram pelo caminho que Jesus lhes dissera, eles foram curados. Assim como Naamã, ele obedeceu ali a palavra do profeta. De início ele não obedeceu e acabou ali, quase que perde a oportunidade de ser curado daquela vergonha, daquelas lepras. Mas quando ele obedeceu, descendo ali, se lavando 7 vezes no rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi curado. Tem tantos outros homens que tiveram oportunidade, mas não deram ouvidos ao Senhor. Eu poderia estar falando aqui de Caim, a qual Deus veio até ele e falou para ele: Caim, o pecado está à porta do teu coração. Ele tinha oportunidade de se arrepender ali, mas ele não se arrependeu. Ele não colocou a casa dele em ordem. Coloque a sua casa em ordem agora. Poderia falar de Ezequias, o rei, quando Isaías, o profeta, foi até ele e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento o rei, ele virou o rosto para a parede e orou ali, chorando com lágrimas nos olhos. E o Senhor viu o choro, o Senhor viu a lágrima, o Senhor viu a oração daquele homem. E o Senhor mandou o profeta voltar e dizer para ele: olha, eu vou acrescentar na tua vida. Deus quer acrescentar-me. Deus não quer que você fracasse. Deus não quer que você seja um derrotado na vida. Pelo contrário, Ele quer que você seja um vitorioso, uma vitoriosa, um vencedor, uma vencedora. Oh, meu irmão, você nasceu para vencer. Você nasceu para tomar posse da vitória. Você nasceu para ser um conquistador. Aleluias, você nasceu para ser um campeão. Isso, busque a Deus de todo o seu coração. Se entregue a Ele agora. Se errou, fala para Ele: Deus, eu errei, eu falhei. Jesus, ajuda, meu Deus, aqui o teu povo. Ajuda, meu Deus, aqui a tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és tremendo. Vem, meu Deus, nos ajude a permanecer, Pai, no caminho, em nome de Jesus. Nos ajude, meu Deus, a permanecer, meu Deus, na tua direção. Aleluias, Pai. Oh, glórias e glórias a Ti. Louvado seja o Teu santo nome, exaltado seja o Teu santo nome, engrandecido seja o Teu santo nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Isso, diga: vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Declare: ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus que me salvou,
ao Deus que me salvou. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como... Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Aleluia. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Oh, chame Ele, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo, Só a igreja declara: Espírito, 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 que desce como... Vem como em Pentecoste, Senhor, vem como em Pentecoste. Sopra o teu Espírito, meu Deus, aqui, encha-nos e encha-me de novo. Pede para Ele: Espírito, Espírito, que desce com... Vem como em Pentecostes, e encha-me de novo. Oh, vem Espírito, aleluia, Espírito, Espírito de Balabaxê. Isso, Senhor, vai encher, que desce, vem como em Pentecostes, e encha-me. Oh, faça dessa canção a tua oração. Espírito, 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 que desce com... Vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. Vai enchendo agora, Senhor.
Vai enchendo agora, Espírito Santo. Vai enchendo agora a tua igreja, Senhor. Vai enchendo agora, Pai. Vai enchendo agora, Pai. Isso, Senhor. Incender essa igreja, Pai. Sobre o Espírito Santo. Isso, às vezes é loucura. Isso é loucura para o mundo. Oh, mas é poder de Deus. Isso. Receba agora os dons de línguas. Em nome de Jesus, aviva agora, Senhor, a tua igreja. Renova agora isso. Ele está te renovando agora. 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 Receba o renovo do Senhor. Em nome de Jesus, receba o renovo. Em nome de Jesus, receba a unção agora. Em nome de Jesus, receba os dons agora. Em nome de Jesus, receba agora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, dê a palavra da sabedoria para o teu povo. Dê a palavra do conhecimento, Senhor. Dê, meu Deus, o dom da fé. O dom de profetizar. O dom de línguas. Interpretação das línguas. O dom da cura. O dom de operação de milagres. Isso é para você, o Espírito Santo é para você. Só igreja adorando, só igreja adorando, só igreja adorando. Isso, só igreja adorando agora na língua dos anjos. Aleluia. Oh, glória. Maravilhoso. Isso, você que ainda não é batizado, vai dando glória, vai dando aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o renovo. Receba o renovo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ter mais vontade de orar. Isso mesmo, em nome de Jesus, você vai ter mais vontade de orar. Em nome de Jesus, você vai ter prazer na palavra. Vai ter prazer em estar na igreja e cultuar a bandeira. É para você sim, meu irmão, Espírito Santo. É para você sim, basta você crer. É para você, meu irmão, os dons de línguas, em nome de Jesus. Isso, enquanto você vai falando em línguas, Deus vai te renovando. Enquanto você vai falando ali em línguas, Deus vai te restaurando. Ele vai ali te levantando. Isso, adore agora em línguas. Isso, xerebalabá. Aleluia. Glória. Cadaraba. Cadaralada. Rabaxe. Aleluia. É para você, meu. Você é filho. Você é de Deus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Declare mais uma vez. Espírito e a mim que desce. Espírito
desce com... Vem e encha-me de novo. Aleluia, 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 aleluia. Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Isso, enche, Senhor. Enche a tua igreja, enche o teu povo. Aviva-nos, renova-nos. Isso, meu. Ninguém pode te impedir de adorar Jesus, meu. Eu não posso adorar por você, agora é você que adora Ele. Aleluia! Glória, glória, glória. Shiri balabada kadada balabada kadada bashuri bedeke de balabada kadada la da bakadada. Shiri balabada kadada bada kadada la da bakadada la da bashiri de balabadora manda kadada la da kadada bashiri de baba. Manda balamadora bedeke de basure. Aleluia. Aleluia. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, eu te engrandeço, Pai. Tu és tudo para nós, Pai. Oh, meu Deus, visita o teu povo. Deixa o pastor orar por você agora, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento cada irmão, cada irmã, cada servo e serva do Senhor que me ouve por meio desse áudio, desse vídeo. Cada irmão que está aqui na igreja. Meu Deus, que esta pessoa, Senhor, esteja sempre atenta à Tua palavra. Atenta, meu Deus, a tudo que foi dito já. Porque o Senhor já deu a palavra, a direção, meu Deus, que ela precisa para tomar posse da vitória. Desde já, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo e amarro toda e qualquer ação do inferno. Digo, diabo, você está amarrado, repreendido, expulso em nome de Jesus. E que as bênçãos do Senhor sejam sobre esta igreja, em nome de Jesus. E você diga, Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Pode sentar, deixa eu me despedir aqui dos irmãos. Vou se despedir aqui dos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça de nos ajudar aí compartilhando aí essa mensagem, curtindo aí também, você que não curtiu, e compartilhe nos grupos da família, no WhatsApp, Facebook, aonde você puder compartilhar para mais pessoas ser alcançadas e abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz de Cristo.